Você acredita que é possível escapar da morte? Elias fez o impossível e partiu sem dizer adeus. Mas espera, antes que você pense que conhece essa história, Eliseu pediu algo ainda mais incrível: o dobro do poder de Elias. Contra toda lógica, ele não só recebeu, mas provou. Agora imagine possuir uma força que desafia a própria morte, uma revelação que pode mudar tudo o que você acreditava ser possível. Não perca essa jornada extraordinária, onde mistérios antigos revelam recompensas imediatas para os audaciosos. Está curioso? Continue assistindo e descubra como essa história milenar ainda impacta nossas vidas hoje. Elias, o profeta que nunca morreu, teve uma trajetória incrível. Esse ancião emergiu como o escolhido de Deus naquele momento, tendo sido preparado em Querite, moldado e aprimorado em Sarepta e brilhantemente utilizado no Monte Carmelo. Ele foi poderosamente ungido para se apresentar diante do rei Acabe em diversas ocasiões e, por fim, teve a companhia de seu amigo Eliseu. Parecia que Elias havia alcançado o ápice das experiências da vida. Heróico a ponto de parecer inacreditável, mas ainda assim com um coração humilde. Porém, ele estava prestes a superar todos esses feitos. Ele iria escapar da morte. A foice do ceifador não o tocaria. A partida sem morte de Elias o coloca em uma categoria extremamente rara. Apenas 2 pessoas na história registrada deixaram o planeta sem passar pelas garras da morte, conforme os registros sagrados. Apenas 2 pessoas foram imediatamente transportadas desta terra diretamente para a presença de Deus. O primeiro foi Enoque, conforme descrito em Gênesis, capítulo 5, versículos de 21 a 24. Quando Enoque tinha 65 anos, tornou-se pai de Matusalém. Após tornar-se pai de Matusalém, Enoque andou fielmente com Deus por 300 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo, Enoque viveu 365 anos. Enoque andou fielmente com Deus e então não foi mais visto, pois Deus o levou. Na época do retorno de Cristo, aqueles que estiverem vivos serão os últimos a experimentar esse tipo de partida, onde a morte é evitada. Embora não saibamos o dia ou a hora exatos, temos a certeza de que, quando Cristo voltar para buscar os seus, aqueles que estiverem vivos serão poupados da morte. Na sua primeira carta aos Coríntios, Paulo escreve com convicção: ouçam, vou contar-lhes um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que o corruptível se revista da incorruptibilidade e o mortal se revista da imortalidade. Quando o corruptível se revestir da incorruptibilidade e o mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi engolida pela vitória. 1 Coríntios 15, 51-54. O aspecto notável da história de Elias é que ele sabia que seria levado ao céu sem morrer. Por isso, ele nos oferece um exemplo perfeito de como devemos viver em antecipação ao retorno de Cristo. É evidente pelo contexto que Deus informou Elias sobre sua partida definitiva antecipadamente. Embora nunca nos seja dito quando ou como ele fez isso. Como veremos, Deus também revelou isso aos filhos dos profetas, assim como a Eliseu, o amigo próximo do velho profeta e seu sucessor divinamente nomeado. Quando o Senhor estava prestes a levar Elias ao céu num redemoinho, Elias e Eliseu estavam juntos. Esse relato de Elias, assim como a promessa de Paulo aos Coríntios, nos ensina sobre a esperança e a expectativa que devemos ter em relação à eternidade e ao retorno de Cristo. Vivemos num mundo cheio de desafios e incertezas, mas a fé na promessa da vida eterna e na vitória sobre a morte nos oferece conforto e direção. Que possamos viver nossas vidas com a antecipação e a preparação que Elias demonstrou, mantendo nossos olhos fixos na promessa de nosso próprio encontro com o divino. Chegamos ao último dia de Elias na terra, quando ele seria levado aos céus num redemoinho. A expressão hebraica pode ser interpretada como um sopro, um momento ventoso ou algum tipo de movimento envolvente. Elias seria arrebatado e, naquele instante, desapareceria da terra, indo para a presença de Deus.
Deus não apenas havia informado a Elias o que aconteceria e como aconteceria, mas também onde ocorreria. Isso explica a pressa de Elias em direção ao Jordão. Em 2 Reis 2:6, vemos o diálogo entre Elias e Eliseu. Elias pede a Eliseu que fique, pois o Senhor o enviou a Betel. No entanto, Eliseu, com determinação, responde que, tão certo quanto o Senhor vive e sua própria vida, ele não deixaria Elias. Assim eles se dirigiram a Betel. Os filhos dos profetas de Betel se aproximaram de Eliseu, questionando-o se ele sabia que naquele dia o Senhor levaria seu mestre. Eliseu, ciente, pede que guardem silêncio. Elias então pede novamente a Eliseu que fique, pois foi enviado a Jericó. Eliseu repete sua promessa de lealdade, insistindo em não deixar Elias. Chegando a Jericó, os filhos dos profetas locais repetem o questionamento a Eliseu, que, já sabendo, pede silêncio mais uma vez. Por fim, Elias diz a Eliseu para ficar, pois ele foi enviado ao Jordão. Esse diálogo entre Elias e Eliseu revela não apenas a forte ligação entre eles, mas também a determinação de Eliseu em acompanhar seu mestre até o fim. A jornada deles através desses locais não é apenas física, mas simboliza uma passagem espiritual, culminando no momento em que Elias seria levado aos céus, marcando o fim de uma era e o início de outra sob a liderança de Eliseu. Mas porque ele pediu que os jovens ficassem em silêncio, alguns acreditam que era para evitar perturbar Elias com suas perguntas e todo o diálogo natural que surgiria após a revelação da incrível informação que o profeta idoso estava compartilhando. Eliseu percebeu que Elias estava imerso em um período único de reflexão e necessitava de paz e tranquilidade. Você já ouviu dizer que quando uma pessoa morre, toda a sua vida passa diante de seus olhos? Eliseu, o amigo próximo e o jovem profeta a quem Elias passaria o manto de autoridade, reconheceu a importância de reservar um tempo para refletir sobre tudo o que estava acontecendo. Como resultado, Eliseu efetivamente disse: "Por favor, sem perguntas, vocês precisam ficar em silêncio. Deem a Elias algum tempo para pensar e refletir." Gilgal foi o ponto de partida. De acordo com Josué 4, Gilgal foi o local do acampamento dos filhos de Israel após atravessarem o Jordão rumo a Canaã. Se você se recordar da história bíblica, esse foi o momento em que eles estavam seguros e protegidos, logo antes de começarem suas conquistas na Terra Prometida. Assim, a jornada de Elias e Eliseu, começando em Gilgal, passando por Betel e Jericó, até chegar ao Jordão, não é meramente uma viagem física entre locais geográficos. É uma peregrinação que reflete a própria jornada espiritual de Israel. Um caminho de fé, desafios, vitórias e, finalmente, de transição e continuidade. Elias, ao se aproximar do fim de sua missão terrena, deixa para Eliseu e para todos nós um exemplo de dedicação, fé e a importância de momentos de reflexão diante das grandes transições da vida. Agora, o povo subiu do Jordão no 10º dia do primeiro mês e acampou em Gilgal, na borda leste de Jericó, conforme registrado em Josué capítulo 4, versículo 19. Gilgal marcou o ponto de partida para a última jornada de Elias, com a próxima parada sendo Betel, um local de oração. Betel, que significa casa de Deus, é onde Abraão construiu um altar e onde frequentemente se encontrava com o Senhor, como descrito em Gênesis capítulo 12, versículo 8. De lá, ele seguiu para as colinas a leste de Betel e armou sua tenda com Betel a oeste e Ai a leste. Lá ele construiu um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Durante seus momentos de busca e luta, assim como de dedicação e preparação, o patriarca frequentemente retornava a Betel, onde havia adorado e comunhado com Deus pela primeira vez. Finalmente, Elias foi ao Jordão, que era um local de morte. Não apenas a morte física, mas também a morte do eu interior. Lá, Elias recordou os dias em que havia renunciado à força de sua própria carne e morrido para seus próprios desejos e planos. Ao longo dos anos, esse determinado homem de Tisbe aprendeu a confiar em seu Deus, em vez de em si mesmo. Aprendeu a andar na força do Senhor, e não na sua própria. Ele aprendeu a se submeter, esperar e obedecer. Tal negação de si mesmo não é algo que vem naturalmente. É uma virtude aprendida,
encorajada por poucos e modelada por ainda menos, especialmente entre aqueles conhecidos como personalidades do tipo A. Os profetas são notórios por terem esse temperamento, o que torna o exemplo de Elias particularmente notável. Ele demonstra que, mesmo para aqueles com tendências fortes e determinadas, a verdadeira força vem de se render e confiar inteiramente em Deus. A jornada de Elias desde Gilgal até o Jordão simboliza essa entrega e preparação para entrar na presença de Deus de uma maneira que transcende a compreensão humana comum, ensinando-nos sobre a importância da fé, da submissão e da transformação espiritual. A realização de Elias se torna ainda mais notável considerando que ele era a argila mais maleável nas mãos de seu mestre, sem limitações em seu heroísmo. Como mencionado anteriormente, ele produziu seu melhor trabalho sob a sombra do Todo-Poderoso. Sua vida foi poderosa porque ele chegou a um ponto em que acolheu a morte de seus próprios desejos, se isso significasse a manifestação da maior glória de Deus. Mas como isso se aplica a nós? Existe um Jordão que é o destino final para todos nós. Claro, a maioria de nós não tem ideia de quando chegará ao nosso Jordão. Pode ser daqui a décadas, ou talvez não. Mas há também outro tipo de morte, e essa é a morte do eu. Quando aprendemos a necessidade da negação de si mesmo, essa morte faz parte de tomar a sua cruz e seguir a Ele, conforme Mateus capítulo 10, versículo 38. Quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quando finalmente aprendemos a fazer isso, que é um difícil rito de passagem, a paz reina suprema. Palavras de separação, palavras de partida. Eliseu disse a Elias, ao chegarem ao Jordão, seu destino terreno final: tão certo como vive o Senhor, não te deixarei. Elias havia tentado se distanciar de Eliseu desde Gilgal. Não acho que ele estivesse tentando se livrar de Eliseu, tanto quanto estava colocando seu companheiro próximo, seu sucessor futuro, à prova. Eliseu: você pode não querer me acompanhar até Gilgal, Betel ou Jericó, e certamente não atravessar o Jordão. Mas Eliseu foi inabalável. Ele permaneceu ao lado do velho profeta. Eliseu literalmente disse a Elias: tão certo como vive o Senhor e como tu mesmo vives, não te deixarei. Assim, ambos prosseguiram juntos, conforme relatado em 2 Reis, capítulo 2, versículo 6. Realmente, todos nós precisamos de Eliseus em nossas vidas. Eles são aqueles amigos próximos que nos dão coragem, que estão sempre lá por nós, prontos para nos ouvir, nos ajudar, amenizar as críticas que recebemos, orar conosco, ficar ao nosso lado, trazendo-nos encorajamento e objetividade. Esses amigos são, de fato, raros e preciosos. A cena muda abruptamente quando os dois homens chegam ao Jordão, preparando o palco para um evento milagroso. Em 2 Reis capítulo 2, versículos 7 a 10, na versão do Rei James, lemos que 50 homens dos filhos dos profetas foram e ficaram à distância para observar enquanto Elias e Eliseu pararam às margens do Jordão. Então, Elias pegou seu manto, enrolou-o e tocou as águas com ele, fazendo com que se dividissem, permitindo que ambos atravessassem o rio em terra seca. Esse ato simboliza não apenas o poder divino que operava através de Elias, mas também marca o momento de transição e preparação para a passagem do manto de autoridade para Eliseu. A travessia do Jordão em terra seca é um milagre que ecoa a travessia dos israelitas sob o comando de Josué, reforçando o tema da continuidade da missão divina e a importância da fé e da lealdade na realização dos propósitos de Deus. Esse milagre, onde Elias pergunta a Eliseu o que ele gostaria que fosse feito por ele antes de ser levado, e Eliseu pede uma porção dobrada do espírito de Elias, ressoa com ecos de milagres passados, como a separação do Mar Vermelho por Deus, permitindo que Moisés e os filhos de Israel atravessassem em terra seca. Da mesma forma, as águas do Jordão se abriram, permitindo que Elias e Eliseu cruzassem o rio em terra seca. Então, Elias se volta para seu amigo e pergunta o que ele poderia fazer por ele antes de partir, antes de o Senhor o levar desta terra. A resposta imediata de Eliseu é notável, revelando um homem de grandes aspirações que não teme expressá-las. Ele reconhece os milagres incríveis realizados por Elias durante sua vida,
e deseja uma porção dobrada do espírito de Elias, buscando ter o dobro do poder. Que pedido admirável! Esse momento nos ensina a não temermos pedir grandes coisas a Deus. Quero te dar muito, Deus nos diz. Peça-o. Contudo, muitos cristãos possuem uma mentalidade muito limitada. Seríamos sábios em aprender uma lição de visão com o companheiro fiel de Elias. Mesmo Elias, com todas as grandes coisas que ele pediu a Deus, lembrando que este é o homem que invocou o fogo do céu, fica surpreso com o pedido. Isso é difícil, ele admite a Eliseu. No entanto, ele acrescenta que, se Eliseu o ver sendo levado, então o que ele pediu lhe será concedido, mas não será assim se ele não o vir. Este diálogo sublinha a importância da fé, da visão e da coragem em pedir a Deus não apenas por bênçãos, mas por uma capacidade ampliada de servir, de impactar e de levar adiante a missão divina com poder e autoridade dobrados. O pedido de Eliseu por uma porção dobrada do espírito de Elias simboliza não apenas um desejo de continuidade do trabalho profético, mas também um anseio por uma profundidade maior de relação com Deus e um impacto mais significativo na vida das pessoas ao seu redor. Você pode apostar que naquele momento, Eliseu estava determinado a não perder Elias de vista, mas ele não teve muito tempo para sentar e observar. Tudo aconteceu subitamente. Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, enquanto eles caminhavam e conversavam, de repente, um carro de fogo puxado por cavalos de fogo apareceu, separando os dois homens, e Elias foi levado ao céu num redemoinho. Que momento fantástico! Eles estavam apenas caminhando e conversando juntos, sem pregações ou profecias naquele instante. Apenas dois amigos próximos, desfrutando da companhia um do outro. Deve ter sido um momento incrível quando o carro de fogo e os cavalos de fogo apareceram. E Elias subiu ao céu num redemoinho. A Bíblia diz que, assim, ele foi levado ao céu num instante. Quando Eliseu viu os carros de fogo, ele exclamou em espanto e admiração. Seu coração devia estar acelerado e sua adrenalina disparou. Então, com um sopro, o redemoinho soprou forte contra as vestes, cabelos e barba de Elias, e ele desapareceu. Um momento verdadeiramente incrível. Consumação, manto de poder. Em 2 Reis, capítulo 2, versículos 12 a 15, na versão King James, Eliseu viu isso e gritou: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E então não o viu mais. Ele pegou suas próprias roupas e as rasgou em duas partes. Ele também pegou o manto de Elias que havia caído dele, voltou e ficou à margem do Jordão. Pegou o manto de Elias, que havia caído dele, e feriu as águas, dizendo: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Esse ato de Eliseu, pegando o manto que caíra de Elias, simboliza a transferência de autoridade e poder profético de Elias para Eliseu. A ação de Eliseu de ferir as águas com o manto e invocar o Deus de Elias demonstra sua fé e determinação em continuar o legado de Elias, marcando o início de sua própria jornada como um poderoso profeta de Deus. Este momento sela a transição do manto de poder de Elias para Eliseu, um evento que não apenas testemunha a continuidade da obra de Deus através das gerações, mas também a fidelidade de Eliseu em seguir os passos de seu mestre. Quando Eliseu feriu as águas, estas se dividiram para ambos os lados e ele atravessou. Quando os filhos dos profetas que estavam em Jericó o viram, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Eles foram ao seu encontro e se inclinaram até o chão diante dele. O contrato de não morte de Elias entrou subitamente em vigor. Elias, o profeta do poder, se foi. Eliseu, profeta do dobro do poder, aqui está, preparado e prestes a ser grandemente usado por seu Deus. Quando um homem ou mulher de Deus morre, nada do que é de Deus morre. Tendemos a esquecer isso. Eliseu é um exemplo primordial. Deus sempre tem um plano de contingência. Considere isto. Ele teve seus homens e mulheres em cada época para continuar sua obra. Ao longo dos séculos, Deus nunca foi frustrado perguntando-se: o que meu povo fará agora que ele se foi? Agora que ele não está mais com eles? Nosso Deus Criador é todo-poderoso. Ele nunca fica sem recursos. Eliseu pode ter ficado atordoado e surpreso por um breve momento. Mas isso não durou muito. Ele abaixou-se e pegou a capa do profeta.
lembrando-se das palavras de Elias, atravessou novamente o Jordão, reivindicando o poder que agora era seu, e começou seu próprio ministério profético. Desde aquele ponto em diante, o plano de Deus nunca falhou. Sai Elias, entra Eliseu. Não podemos deixar de nos perguntar se Eliseu não estudou aquela antiga capa nos anos seguintes, recordando os dias gloriosos em que seu mentor e amigo ficava sozinho, representando a presença de Deus e proclamando a mensagem de Deus. A memória de Elias, um homem de heroísmo e humildade, serviu para fortalecer o mais jovem Eliseu, a quem Deus destinou a usar ainda mais poderosamente. E assim, a saga de Elias e Eliseu nos ensina que o verdadeiro poder vem de uma fé inabalável e da coragem de pedir o impossível. Mas a história não termina aqui. Ela é apenas o começo de uma jornada de descobertas que desafiam nossas crenças mais profundas. Se essa história te surpreendeu, imagine o que mais está esperando para ser revelado. Não deixe de explorar conosco os mistérios que moldaram o destino de heróis e nações. Inscreva-se agora, ative as notificações e seja o primeiro a embarcar em cada nova aventura que trazemos para você. Deixe seu like, comente qual parte te impactou mais e compartilhe este vídeo. Ao fazer isso, você não apenas nos apoia, mas também se torna parte de uma comunidade que busca desvendar os segredos mais profundos da fé, coragem e poder. Quais histórias antigas ainda ecoam em nossas vidas hoje? Junte-se a nós e descubra. Até o próximo vídeo.